Olá, o Brasil Eleitor História de hoje vai falar sobre os meios de fiscalização da Justiça Eleitoral antes, durante e depois das eleições. Esse é o assunto da revista eletrônica da Justiça Eleitoral, que já está no ar. E a gente começa o programa com uma pergunta. Você sabe que existe um sistema de prestação de contas eleitorais? Sabe como ele funciona e para que serve? Uai, porque a gente tem que saber para onde é que vai o nosso dinheiro, uai. Não é isso? A gente tem que saber onde é que ele vai, onde ele está gastando, porque a gente paga. O dinheiro que foi entregue tem que ser prestado a conta que ele gastou aquilo na campanha. Então, por isso é que eu acho que deve ter prestação de conta. E o princípio da transparência, né? Porque uma verba que vai para uma campanha eleitoral é para aquilo ali, né? Então tem que prestar conta mesmo. Na realidade, assim, os políticos eles falam que prestam conta sobre isso aí, né? Mas a maioria da população não está por dentro disso aí. O povo devia fiscalizar mais. Porque ele tem que prestar conta do dinheiro que ele levou. Pois é, mais ou menos por aí. O sistema de prestação de contas eleitorais existe sim e é conhecido pela sigla SPCE. É ele que garante a visibilidade de gastos realizados durante as campanhas eleitorais. O Sistema de Prestação de Contas Eleitorais, o SPCE, ele foi desenvolvido pelo Corpo Técnico da Justiça Eleitoral e foi utilizado pela primeira vez em caráter obrigatório na eleição de 2012. Esse sistema ele padroniza a elaboração da prestação de contas de candidatos e de partidos políticos em campanhas eleitorais. Criado pelo Tribunal Superior Eleitoral, o sistema a cada ano amplia os mecanismos de fiscalização de contas eleitorais, inclusive por meio da troca de informações com outros órgãos públicos, como a Receita Federal, o Tribunal de Contas da União e o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, do Ministério da Fazenda. A fiscalização do processo de prestação de contas de campanha ela é atribuição constitucional da Justiça Eleitoral. Porém, para que ela seja realizada com êxito, o tribunal ele conta com o apoio de outros órgãos de fiscalização do Estado, como o Tribunal de Contas da União, o COAF, a Receita Federal e outros órgãos também, como a gente podemos citar aqui, o Sistema Financeiro Nacional através dos bancos. O TSE nos procurou para tentar racionalizar e automatizar a identificação de indícios de irregularidades nas prestações de contas eleitorais da última eleição. Funcionou, pois construímos um conjunto de procedimentos simples, ágeis, que utilizava da capacidade dos dois órgãos. E é uma atividade que o TSE deseja manter em todas as próximas eleições, dada a identificação de irregularidades durante o curso da campanha. É um conjunto de órgãos que auxiliam a Justiça Eleitoral na fiscalização do processo de prestação de contas. Pois é, e essa parceria está dando certo, assim como outros mecanismos de transparência. Em 2016, por exemplo, o financiamento eleitoral ganhou muito mais visibilidade e o eleitor pôde acompanhar o gasto de cada candidato. A Justiça Eleitoral também tem essa preocupação de tornar acessível essas informações, não só no que diz respeito ao quantitativo, mas também permitir que o cidadão conheça e tenha instrumentos para avaliar aqueles números, aqueles quantitativos e possa, obviamente, a partir daí, tomar as decisões que, eventualmente, a sua cidadania entenda como a mais apropriada, né? E é por esse motivo que é tão importante acompanhar onde foi colocado cada real usado no financiamento eleitoral. A maneira como a Justiça Eleitoral estabeleceu esse controle, mesmo após a proibição da doação empresarial, mas a partir das doações então de pessoas físicas, de onde vem esse recurso, aonde ele é empregado e para onde ele efetivamente não é destinado, porque existem também eventualmente sobras de campanha. Então, a Justiça Eleitoral, nesse sentido, ela estabelece um controle de todas as etapas. Bom, a Justiça Eleitoral tem uma preocupação muito grande na fiscalização de todo o processo eleitoral e foi feito um esforço enorme aí agora da própria Justiça com a questão da prestação de contas, que é algo muito trabalhoso, vocês sabem que é um volume enorme, mas representa algo muito importante na legitimidade das eleições, ou seja, que os candidatos não tenham vantagens espúrias utilizando recursos indevidos. Em outras palavras, seria dizer que todas as receitas e despesas declaradas por candidatos e partidos políticos
elas são tabuladas e são entregues eletronicamente à Justiça Eleitoral. Só para se ter uma ideia dessa evolução, até 2010 as informações de despesas e receitas com a identificação nominal do doador só era possível após as eleições. Com base na Lei de Acesso à Informação, isso mudou. Em relação aos recursos públicos, eu acho que a Constituição estabelece, obviamente, um conjunto de normas que possibilita ao cidadão ter acesso a esse e ter controle, obviamente, desses recursos, da maneira como eles são arrecadados e da maneira como eles são administrados e, obviamente, aquilo que foi gasto, se foi efetivamente gasto em prol do interesse público, né? Em relação aos recursos privados, a Justiça Eleitoral exerce um controle extremamente importante, porque dependendo da maneira como esses recursos privados são empregados na campanha eleitoral, isso pode gerar um desequilíbrio ou não. Então, mesmo que esses recursos tenham sido doados espontaneamente, através de apoiamentos espontâneos da população, e que esses recursos eventualmente venham a integrar a campanha e venham a ser gastos exclusivamente nas atividades fins das campanhas. Então, por isso que ainda que seja no recurso público, seja no recurso privado, o dever de transparência que a Justiça Eleitoral vem cumprindo é exatamente nesse sentido, possibilitar ao cidadão ter acesso, compreender essas informações e, obviamente, manejar e articular as ações que entender de direito a partir dessa atividade de transparência que a Justiça Eleitoral vem empregando. Agora, tudo é divulgado em tempo real na internet, sejam as prestações de contas parciais de campanhas, doações, gastos eleitorais de candidatos, comitês financeiros e partidos. Assim sendo, nós temos o direito de saber o que está sendo feito com o nosso recurso. Eles são nossos representantes. O poder emana do povo. No bom português, todos esses eleitos serão nossos empregados. É nesse sentido que nós podemos ser verdadeiramente muito mais do que o eleitor de um dia, mas um cidadão permanentemente acompanhando o que está sendo executado por aqueles que nós elegemos para nos representar. Outra novidade que veio com as eleições de 2016 foi a publicação na internet dos saldos e extratos eletrônicos das contas bancárias eleitorais. A sua cidade já está obrigada a ter um portal na internet onde estão apresentadas todas as informações relativas às compras, por exemplo, que ela fez no dia de ontem. Nesse portal é possível você verificar o que foi comprado, de quem foi comprado, qual o valor que custou, qual a quantidade que foi efetivamente adquirida. Se isso for executado, ou seja, se o cidadão fiscalizar aquilo que está sendo realizado com o dinheiro público, nós vamos ter uma gestão de melhor qualidade e até de melhor legalidade. Agora a gente muda o foco dos candidatos e vamos para os dos partidos políticos. Para quem não sabe, cada um deles é obrigado a apresentar as chamadas prestações de contas anuais partidárias. E esses valores devem ser entregues até o dia 30 de abril do ano seguinte ao exercício. A resolução número 23.432, aprovada em 30 de abril de 2014, obriga, a partir das contas de 2015, todos os diretórios partidários, em qualquer nível de direção, seja nacional, estadual ou municipal, a utilizar o Sistema Público de Escrituração Digital, o SPED, da Receita Federal. O SPED é uma iniciativa revolucionária. É o chamado Sistema Público de Escrituração Digital. O que significa isso? Um sistema que foi desenvolvido desde 2007, gradativamente, e que tem por objetivo, juntar todas as obrigações acessórias de uma forma racional, facilitada. O que significa isso? Ao invés de prestar informações para diferentes órgãos de governo, com diferentes formatos, você presta essas informações num repositório ou num ente único, que é o Sistema Público de Escrituração Digital. Como se fosse um grande cartório, vamos dizer assim. E tem mais. Você sabe que existe um fundo partidário? Ele é constituído por verbas orçamentárias da União, multas, penalidades, doações e outros recursos financeiros destinados por lei. Os valores arrecadados são repassados aos partidos políticos. Tudo é publicado mensalmente no Diário Eletrônico da Justiça. A consulta pode ser feita no site do próprio TSE. Um dos documentos, na verdade, uma das escriturações, é a Escrituração Contábil Digital, a ECD. O que é isso? Nada mais é do que a contabilidade em meio digital. Então, para
o TSE para o tribunal, obviamente, dentro da fiscalização dos partidos, é fundamental ter acesso às contabilidades dos partidos para ver de que forma o dinheiro está sendo utilizado. E nada mais lógico, nada mais racional do que fazer essa entrega em meio digital. Que forma é essa? Entregá-la no Sistema Público de Escrituração Digital. Ou seja, a parceria aqui, que ocorre hoje, né, é especificamente, pelo menos é o início, o germe dessa parceria não tem por que o tribunal pedir uma contabilidade e ela ser entregue em outro meio quando essa contabilidade já está sendo entregue fidedignamente para a Receita Federal do Brasil. Então foi feito um esforço muito grande de transparência, colocando todos os dados eleitorais à disposição, aí não só do controle das autoridades, seja da Justiça Eleitoral, do Ministério Público, mas dos outros candidatos e dos demais cidadãos. Então eles podem mesmo fiscalizar por si só, não só os gastos, mas também as receitas de cada candidato, candidato a candidato, independentemente do cargo que ele tenha sido, que tenha se candidatado, para que ele pretende exercer. E aí, pensa que acabou? Não mesmo. O caminho para a verificação da prestação de contas é muito preciso. Afinal, é um importante mecanismo para evitar fraudes, aumentar a visibilidade e a transparência dos gastos. A próxima fase é a verificação de tudo. Veja como funciona. Após a entrega das contas, os técnicos da Justiça Eleitoral analisam toda a documentação apresentada com base na legislação eleitoral e partidária. O exame prossegue com a verificação da origem dos recursos, a conformidade das receitas e gastos, o cumprimento quanto à aplicação dos recursos do fundo partidário e assim por diante. Se for identificado qualquer tipo de irregularidade, os técnicos sugerem ao ministro relator das contas que seja aberto ao partido prazo para manifestação de até 72 horas, no caso de prestação de contas de campanha eleitoral, e de até 20 dias para as diligências decorrentes do exame da prestação de contas anual dos partidos políticos. Exato. Na realidade, a cada 72 horas a Justiça Eleitoral está recebendo informações de receitas e despesas de candidatos e partidos políticos. Aí, o que nós fazemos além da identificação de indícios de irregularidades em conjunto com o Tribunal de Contas da União, o TSE publica essas informações em seu portal de internet, permitindo que a sociedade em geral tenha acesso ao financiamento de cada individual de cada candidato. A transparência é de fundamental importância, não apenas para que a sociedade possa fiscalizar as receitas e despesas, mas ela permite também que os próprios candidatos concorrentes entre si se autofiscalizem, né? Então, imagina um candidato com a campanha eleitoral ostensiva na rua e quando o seu adversário, ou mesmo o partido adversário, vai verificar os saldos de receita e despesa, ele tem ou não tem nada de receita e despesa, ou a movimentação que ele declara não é compatível com a campanha efetiva na rua. Então, a transparência, a divulgação, quase que em tempo real das receitas e despesas, permite isso, que o próprio sistema se autofiscalize, além também da presença da sociedade, que pode e deve atuar no processo de fiscalização, mas ainda os outros órgãos de fiscalização do Estado também fazem uso dessa informação durante o curso da campanha. Isso já é realidade, viu? A Justiça Eleitoral desenvolveu o aplicativo Pardal. Veja como é simples. O Pardal é de graça e está disponível no Google Play e no Apple Store. É muito fácil de usar. Quer ver só? Basta registrar uma foto com o celular e enviar para a Justiça Eleitoral, indicando o local e o tipo da irregularidade. Simples assim. O aplicativo foi desenvolvido por servidores do Espírito Santo e da Paraíba. Fez tanto sucesso que agora a ferramenta pode ser utilizada em todo o Brasil. E a partir da última eleição, a Justiça Eleitoral tornou nacional o aplicativo. Então, todos os TREs abriram espaço durante o pleito eleitoral, inclusive, para que o cidadão conseguisse, por meio do seu smartphone, que hoje tem um acesso muito grande entre os cidadãos brasileiros, diretamente comunicar eventuais irregularidades para a Justiça Eleitoral e para o Ministério Público. Se a conta não bate, o partido é penalizado e até excluído do pleito. Agora, se a prestação de contas estiver completa, a Justiça Eleitoral
pode determinar imediatamente a publicação dos balanços na imprensa oficial e, onde ela não existir, a fixação dos balanços será feita nos cartórios eleitorais. Isso garante transparência. Assim, outro partido ou cidadão podem acompanhar e até questionar as contas. Então, a Justiça Eleitoral está consciente de que, pelo tamanho das eleições no Brasil, vejo na eleição municipal nós tivemos quase 500 mil candidatos. É impossível se imaginar que só auditores ou o pessoal da Justiça Eleitoral ou o Ministério Público consiga examinar cada uma dessas contas em detalhe. É muito importante aí o controle social, o controle pela imprensa, o controle pelo cidadão que vai olhando o seu candidato e os candidatos adversários e até de um candidato contra o outro, ele examinando como o seu opositor, que declara apenas pequenas receitas e, por exemplo, está utilizando grandes carros de som, enfim, com muito pessoal, isso permite uma investigação mais detalhada. A tendência é que para as próximas eleições, cada vez mais nós tenhamos automatizados esses tipos de controle com mecanismos que deem maior transparência e visibilidade a todos os cidadãos. Tudo que é arrecadado deve ser declarado. Não é assim nas nossas vidas? Pois então, a dos partidos políticos também. A prestação de contas deve estar em dia. E não é só isso. Tem gente de olho nesses gastos. Aliás, muita gente. Sim, a Justiça Eleitoral exerce nesse sentido realmente uma função muito importante, não só em relação ao controle no que diz respeito a contas dos partidos políticos, todas as contas dos pleitos eleitorais e nisso, obviamente, há um grande esforço por toda a parte da administração eleitoral, não digo apenas em relação ao Tribunal Superior Eleitoral, mas também aos próprios regionais eleitorais, mas eu incluiria talvez nesse rol de transparência também a própria recém-iniciativa do Tribunal Superior Eleitoral de institucionalizar a questão da utilização da urna eletrônica, os testes de fidelidade em relação à urna eletrônica. Isso talvez me pareça algo a ser, obviamente, elogiado, a possibilidade de que o cidadão possa conhecer cada vez mais ou tenha compreensão dos mecanismos de controle eletrônico que funcionam, que já estão estabelecidos na urna eletrônica, e a possibilidade de que esses testes sejam realizados de maneira periódica, controlável, né, me parece também mais um avanço em relação ao princípio de transparência. E nesse sentido, a administração do Tribunal Superior Eleitoral, especialmente, tem se dedicado para poder conferir ao cidadão cada vez mais ferramentas, né, para viabilizar o exercício do seu direito. E para esse acompanhamento é que existe o Portal da Transparência. Com ele, qualquer pessoa pode visualizar os gastos públicos e aí sim cobrar a correta aplicação dos recursos. Eu acho que nós temos que falar nesse tópico de algo que é recorrente e cada vez mais é assunto em nosso país, né? Que é a ética com o uso do dinheiro público, né? Pela facilidade que nós temos de controle hoje com os documentos digitais, com as escriturações digitais, fica claro que esse controle existe. E aí reforça na mente de cada cidadão, de cada eleitor, de cada contribuinte e de cada partido, obviamente, que esse dinheiro que está circulando, que está colocado, vamos dizer assim, mensurado nas contabilidades, mensurado nas notas, esse dinheiro não é um dinheiro que é privado, né? Esse dinheiro é um dinheiro que é público, que aparece no sistema com um fim público, no caso de fortalecer a democracia, de favorecer e fortalecer os controles fiscais e assim por diante. Então, o SPED como um todo, eu acredito que é um instrumento que materializa, demonstra, né, a relevância do dinheiro público. Primeiro porque ele traz eficiência, a troca de informações é muito ágil. E segundo porque mostra para os partidos, para os candidatos, que está se fiscalizando isso justamente porque esse dinheiro é dinheiro da população brasileira, é dinheiro público que está no meio eleitoral, que está no meio do bojo da democracia brasileira. A fiscalização não acaba na hora do voto, afinal você escolheu alguém porque acreditou no que foi dito e prometido. E nada mais justo que depois de eleito a palavra vire realidade. Afinal, diz aí, o que falta na sua cidade? Faltando responsabilidade, entendeu? Eu só penso neles. Na realidade, assim, eu procurei aplicar o meu voto em pessoas assim que eu acharia que daria certo. Que para mim votar eu leio as propostas do candidato. Pois tá aí, quer fazer valer o seu voto? Então observe bem as propostas de cada candidato e depois
cobre do eleito. Existem mecanismos para isso. É verdade, muito se comenta, obviamente, do processo, porque o processo eleitoral acaba gerando, enfim, uma série de intercorrências, um processo eleitoral é realmente um processo muito complexo, isso demanda, enfim, gráficas, uma série de outras atividades, inclusive empresariais, que, atreladas ao processo eleitoral, vamos dizer assim, acabam que aglutinando ou trazendo talvez uma maior necessidade de transparência durante aquele momento. Mas não há nenhuma dúvida que no modelo democrático, a prestação de contas ela não diz respeito apenas do momento em que é disputada a eleição, mas eu diria que principalmente após a obtenção do mandato, do exercício da função pública pelo parlamentar. É exatamente a partir daí, a partir das respostas que o parlamentar vem a dar através da sua atividade política, é que efetivamente a população vai poder ter um controle maior se aquele parlamentar efetivamente foi honesto, cumpriu com relação aos seus compromissos, e aí, a partir dos pleitos eleitorais sucessivos, avaliar se aquela pessoa ainda é merecedora da confiança popular. O eleitor não só pode votar, como também cobrar. É direito seu, saúde, saneamento básico, segurança, educação. Olha o caso dessa paranaense. Adriana mora em Santo Antônio da Platina, no interior do estado. Ela foi a primeira eleitora a contestar o aumento de quase 100% no salário dos vereadores da cidade. Conseguimos com que baixassem o salário deles. Ótimo! Dinheiro esse que economizado tem que ser revertido para educação, saúde, segurança e muitas outras coisas mais. Então, gente, eu estou pedindo encarecidamente, vamos fazer a diferença, vamos nos juntar, sabe? É a hora, por favor. Nós, povo, somos a maioria, a força é nossa e eu aprendi isso agora aqui. Então agora é a hora, juntem-se e vamos fazer a diferença. Depois da reivindicação, outros eleitores se juntaram a essa luta e o aumento de salário dos vereadores foi barrado. Que exemplo o da Adriana, hein? Isso prova que a mudança começa na gente. O trabalho dela é a garantia que vale a pena fiscalizar, ficar de olho. Tudo isso é ação de cidadania. Para quem tem intenção de cobrar dos seus político em quem ele votou, é válido. Agora, não adianta nada o cara fazer isso aí se ele não pretende acompanhar. Muito boa. Ver se inibe um pouquinho o que é que eles fazem contra o povo, né? Ver se inibe o tanto de desfalque que ele dá na nossa população, que hoje em dia é bastante carente de serviço público, viu? É positivo. Isso só existe num regime democrático, não é? Nota 10. Tudo que for para ajudar é bom. Amadurecendo o nosso sistema, a imprensa é livre, as instituições funcionam, temos visto sim vários erros das pessoas, malversação do erário, mas também temos visto um combate ferrenho dessas más práticas, como eu falei, como forma de amadurecimento do sistema democrático. E a fiscalização é feita tanto pelo juiz eleitoral quanto pelo promotor eleitoral, pelos advogados, pelos candidatos, pelos partidos políticos. Todos esses agentes estão atuantes para evitar e coibir essas práticas de crimes eleitorais. Você viu no programa de hoje que votar não é apenas ter o direito de escolher quem vai lutar pelos interesses de todos nós cidadãos brasileiros. Esse é só o começo. A escolha do eleitor dura 4 anos e esse período pode ser de progresso ou não. Por isso, ficar de olho, fiscalizar, protestar é muito importante para garantir mais melhorias sociais, como saúde, educação, lazer, segurança, entre tantas outras. Esse foi o Brasil Leitor História de hoje. A revista eletrônica da Justiça Eleitoral fica por aqui. Até a próxima. Tchau!